Opa, tudo certo? Hoje nós iremos falar sobre acústica e o que é acústica, primeiramente. A acústica é a área da física que vai estudar as ondas mecânicas, especificamente as ondas sonoras. Primeiramente, o que é uma onda? Uma onda é uma propagação de energia sem a propagação de matéria. E uma onda sonora, ela pode ser classificada como uma onda longitudinal. Por quê? Porque a sua propagação vai em mesmo sentido de sua oscilação. Ou seja, se eu tenho uma onda que ela está se propagando na horizontal da esquerda para a direita, a sua oscilação também vai ser na horizontal da esquerda para a direita. E a acústica ela é muito importante para nós entendermos o comportamento das ondas, seus fenômenos, características e qualidades do som. Primeiramente, para a gente entender como é que uma onda sonora opera, eu acho muito importante, eu acho muito legal considerar o mecanismo da fala. Por quê? Porque a fala é um dos exemplos que vai consolidar esse aprendizado e vai aumentar a nossa percepção sobre as ondas sonoras. Primeiramente, a nossa fala, ela vai ser vai ser necessitada de ter um material, ou seja, um órgão que ele vai fazer com que essa fala seja possibilitada, que são as pregas vocais que estão aqui na tua garganta. Essas pregas vocais, elas emitem vibrações por meio da passagem de ar, ou seja, o ar passa pelas minhas pregas vocais e nessa passagem ocorrem vibrações, e essas vibrações são transmitidas pelo ar que são liberadas pela minha boca. E qual que é o papel da boca na nossa fala? Bom, como nós sabemos e considerando que é um conhecimento que já foi consolidado anteriormente, quando nós temos um maior volume, nós temos uma menor pressão. E as coisas elas tendem de ir do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Então, por que eu, entre aspas, não consigo falar quando eu estou com a minha boca fechada? Porque o ar que está dentro do meu canal faringiano, ou seja, dentro da minha garganta, ele não consegue ser emitido, ele não consegue sair da minha boca. E de mesmo modo, quando eu estou com a minha boca aberta, o ar ele entra dentro da minha boca, permitindo então essa passagem de ar para a minha boca e, por conseguinte, ele vai passar sobre minhas cordas vocais, que estão localizadas nessa região do teu pescoço. Então, quando a minha boca abre, vai ter um maior volume, e com um maior volume eu vou perder a pressão, permitindo então que o ar passe do meio que tem maior pressão, que é a atmosfera, passando para o meio de menor pressão, que é a minha boca. E quando eu fecho a minha boca, vai ter um menor volume, e com um menor volume eu vou ter as moléculas mais compactas. E com umas moléculas mais compactas, por consequente, eu vou ter uma maior pressão. É muito importante salientar que quanto mais denso o meio, mais velocidade. E o som, como eu disse anteriormente, ele é uma onda longitudinal e sua propagação vai ser do mesmo sentido da sua oscilação. O som, como é que ele se propaga? Quando eu estou falando, eu estou emitindo energia por meio da minha boca. E essa energia é passada pelas moléculas que estão compondo a nossa atmosfera. E como é que isso se propaga, se transmite? Eu vou fazer uma analogia bem simples. Essa aqui é o órgão emissor e esse daqui é o todo meio que essa onda vai percorrer. Toda essa energia vai percorrer. Quando o órgão emissor ele emite uma onda,
essa onda ela vai ser propagada por todo esse meio. E esses pontos onde a onda ela está mais concentrada, ou seja, onde ela está passando, onde tem mais energia, nós vamos dizer que essa parte está comprimida, ou seja, ela sofre compressão. Por quê? Porque as moléculas recebem a energia e elas transmitem essa energia para a próxima, fazendo com que elas se apertem. E quando essa energia é liberada, elas se descomprimem. E esse fenômeno de compressão e descompressão, o próprio nome, né, é compressão, e o outro nome, quando elas estão descomprimidas, se dá rarefação. Então as ondas sonoras elas vão se propagar da seguinte forma: compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. E é muito importante nós utilizarmos as representações gráficas para entendermos como que numa onda sinoidal vai representar essa propagação de uma onda sonora. Uma onda sinoidal é uma onda mais suave, e essa é uma representação que não está perfeita, obviamente, de uma onda sinoidal. Como nós temos em vista aqui, nós estamos no vale dessa onda. Quando nós estamos no vale, nós estamos na parte menos energética. Quando nós estamos na parte menos energética, nós estamos na rarefação. E quando essa onda ela está na sua fase mais energética, que é a compressão, nós dizemos que ela está comprimida, obviamente. Existem algumas características do som que são compartilhadas entre todas as ondas, que são as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. E essas características que eu vou postular agora, elas são características compartilhadas com todas as ondas sonoras. E o que é? É a velocidade, seu período, frequência e os meios que elas se propagam e também a amplitude. Falando sobre velocidade, a onda sonora ela possui uma velocidade de 340 metros por segundo no ar. Porém, essa velocidade de propagação ela pode variar de acordo com o meio que que essa onda sonora se propaga. Como por exemplo, no alumínio, a onda sonora ela se propaga a 5.100 metros por segundo. E na água ela vai se propagar por 1.400 metros por segundo. E por que essa diferença ocorre? Essa diferença vai acontecer devido à proximidade das moléculas que compõem esse meio. No alumínio, como nós sabemos, ele é um sólido e ele é um metal. Então, uma das características do metal é ter as suas moléculas muito perto. E isso nós estudamos em química, obviamente. O metal, por ter essas moléculas muito perto, vai facilitar a propagação dessa onda. Diferentemente, se eu tiver um meio que tem ondas que tem menor densidade. Vide que quando o meio tem menor densidade, essa onda ela vai se propagar. Falando sobre densidade de meios, é um pouquinho complicado de falar. Por quê? Porque existe uma diferença entre densidade do sólido, ou seja, densidade onde essa onda está se propagando, e densidade do meio. Como é que eu posso explicar? O meio ele está submetido a várias variações, as quais são temperatura, agitação. Então, essas variações elas podem fazer com que essa onda ela se propague de maneira mais rápida ou de maneira mais lenta. Felipe, não estou entendendo. Não estou entendendo mesmo. Pensem o seguinte, eu estou em um meio frio. Eu estou lá na Antártica, cara, lá, frio pra caramba. Você concorda que a energia térmica das moléculas que compõem esse meio, ela é menor? Porque, como nós sabemos, a energia térmica
vai se ligar, vai se referir também à energia cinética da agitação das moléculas. E quando eu estou num meio muito frio, eu tenho menos energia cinética. Quando eu tenho menos energia cinética, eu vou ter uma maior dificuldade de propagação de ondas sonoras. Porque essas ondas sonoras, elas são ajudadas, é uma palavra um pouco feia, mas é beneficente para as ondas sonoras que o meio ele esteja com as suas moléculas agitadas, ou seja, esteja um meio quente, um meio que esteja com uma maior temperatura, porque é mais fácil se propagar no meio onde tem uma maior temperatura, onde as moléculas elas estão mais agitadas, embora elas estejam mais afastadas. Falando sobre a frequência, que é uma outra característica do som, a frequência ela vai modular a identidade de uma onda sonora. E como é que ela modula? Como nós sabemos, a onda ela possui 3 principais elementos que nós podemos considerar: a velocidade, o lambda e a sua frequência. Quando a frequência de uma onda ela é muito alta, o seu comprimento de onda é menor. Então essa onda ela consegue se propagar menos, porque quando eu tenho uma frequência muito alta, eu tenho um som mais agudo, e quando eu tenho uma frequência muito baixa, eu tenho um som mais grave. E essa frequência ela existe. É muito importante salientar isso, porque existe um quadro, um período, um intervalo, intervalo entre os sons que o ouvido humano consegue perceber, que são de 20 Hz, que é o som mais grave que nós conseguimos perceber, e 2000 Hz, que é o som mais agudo que nós podemos perceber. Porém, essa percepção ela não vai se limitar apenas à frequência do som. Existe um outro fator que é muito importante considerar, que é a intensidade audível, a intensidade sonora audível. Por quê? Porque a intensidade do som ela vai se referir à energia e à amplitude que uma determinada onda sonora possui. Então, se uma onda sonora possui muita energia, ela vai ser uma onda que possui uma maior amplitude, por consequentemente um volume maior e uma potência maior. E quando ela é menos energética, eu vou ter um som mais grave, porque ela vai ter uma amplitude menor, e uma menor potência. Sobre a intensidade, completando o que eu estava falando sobre a intensidade, existe uma faixa onde é necessária ser obedecida para que o nosso ouvido consiga captar essas ondas sonoras e decodificar por meio de impulsos elétricos ao nosso cérebro, decodificar essa informação por meio de impulsos elétricos para o nosso cérebro, obviamente. E essa faixa ela vai ser referida a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Felipe, isso não está muito claro para mim. O que é watts? Primeiramente, watts é uma unidade de medida de potência que vai falar sobre a quantidade de energia em um determinado tempo, uma determinada energia transformada em um determinado período, que é segundos. E esse watts, ele está intrinsecamente ligado, essa intensidade, ela está intrinsecamente ligado com a área de propagação dessa onda. Por quê? Porque quando eu propago uma onda, essa onda sonora ela está suscetível a atenuações. Por quê?
Porque essa onda, ela pode interagir, ela interage com as moléculas que estão compondo esse meio, seja o meio ou os objetos que estão nesse meio. E quando ela interage com essas moléculas, ela vai perdendo energia. E quando eu tenho uma intensidade menor do que 10 elevado a menos 12 watts, isso quer dizer que essa intensidade não é perceptível ao nosso ouvido, porque ela não atinge, ela não excita suficientemente. Na verdade, ela excita, só que essa faixa ela não é perceptível ao nosso ouvido. E essa intensidade ela está muito ligada a quando a gente está num ambiente muito alto, muito barulhento, perdão. Quando nós estamos num ambiente muito barulhento e uma outra pessoa quer conversar com a gente, o que essa outra pessoa faz? Ela chega perto do nosso ouvido e ela chega sussurrando ou gritando, na verdade, gritando e isolando esse áudio, esse som. Por quê? Porque quando eu diminuo a área de propagação, a intensidade aumenta por ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, se eu aumento, como vocês podem perceber, se eu diminuo a área de atenuação ou a área de propagação, eu vou ter um som mais intenso. E como é que isso vai se ligar à amplitude? A amplitude, ela vai dizer se o quanto um som, uma onda, ela vai atingir o seu pico. Digamos que esse daqui é o eixo onde a onda está zerada. Aqui eu teria uma crista e esse comprimento, essa distância de uma crista até onde essa onda está zerada é chamada de amplitude. Quando eu tenho uma amplitude maior, isso quer dizer que eu tenho um som mais intenso. Ou seja, eu tenho um som mais agudo. E quando eu tenho menos amplitude, eu tenho um som mais baixo. E, por conseguinte, eu terei um som mais grave. Existem também algumas qualidades do som. E essas qualidades, elas são propriedades específicas das ondas sonoras. O que eu estava citando anteriormente eram características que as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas possuem em comum. Porém, essas características que eu estava citando, eu estava abordando apenas sobre as ondas sonoras. Agora, sobre as qualidades do som, vai ser específico, intrinsecamente ligado às ondas sonoras, porque qualidades do som são ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas não são ondas eletromagnéticas, por sua vez. A primeira qualidade do som é o timbre. O timbre é uma coisa que ele é muito importante para nós conseguirmos distinguir diferentes notas, as mesmas notas com mesmas intensidades, mesmas velocidades de propagação, mesmo comprimento de onda. Porém, o que vai distinguir essa onda por meio do timbre vai ser o seu formato da onda sinoidal. Mas isso está muito abstrato, obviamente. Então, eu vou definir timbre como a forma como a mesma onda sonora vai ser emitida em diferentes meios. Como, por exemplo, um piano, ele vai, numa nota Lá, essa nota vai ser emitida de uma maneira diferente num violão. Por quê? Por causa do formato da onda sinoidal. E o timbre, ele é essencial também. Uma outra aplicação do timbre são as diferenças da nossa voz. Por quê?
Existem pessoas, obviamente, que têm uma voz mais grave e outras que têm uma voz mais aguda, que está relacionada à frequência que a voz da pessoa tem. Mas também um outro fator a ser considerado é o seu timbre. Por quê? Porque o timbre, embora essas ondas tenham a mesma frequência, as pessoas consigam falar na mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade, elas podem diferenciar a sua voz. Ou seja, uma pessoa pode falar na mesma intensidade, mesma frequência, só que a sua voz vai ser diferente, vai ser percebida de maneira diferente por outra pessoa. Ou seja, uma pessoa pode falar na mesma intensidade que eu estou falando, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, e pode ser confundida. E também é muito importante salientar que pessoas que têm um timbre parecido, elas terão uma voz parecida, porque o comprimento, a forma, o formato da sua onda sinoidal é semelhante. E uma aplicação muito pertinente disso são pessoas que fazem imitações de famosos, como aquele cara lá, caramba, eu esqueci o nome, o Igor, cara, esqueci o outro nome dele, o Igor que imita o Cariani, que faz slice, ele consegue imitar o timbre da voz do Cariani, por isso que ele consegue fazer uma voz tão parecida. Uma outra qualidade do som é a altura. A altura, ela vai ser a diferenciação entre sons agudos e graves, e isso é diferente do volume. Afirmem isso. A altura é diferente do volume, ou seja, um som alto não significa que é um som com alta intensidade, que é um som aquele pá, 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 um funkzão pesadão que teu vizinho tá tocando. É diferente, ou seja, o conceito de altura é um conceito diferente utilizado para entender esse funk que o funk muito barulhento que teu vizinho tá colocando. Por quê? Porque a altura vai ser referente a o som ser agudo ou ser um som grave. Sons altos são sons agudos e sons baixos são sons graves. É apenas uma passadinha, muito rápido para compreendermos isso. E então, sobre a intensidade, que eu estava abordando também. A intensidade, ela está muito ligada à amplitude. Por quê? Porque quanto mais energia, maior a amplitude e o maior volume. E uma outra forma de eu mostrar como que essa intensidade ela é importante é por meio de uma coisa que nós já conhecemos, que é o nível de intensidade sonora. Talvez não por essa frase, mas sim com uma coisa muito conhecida por vocês, que é decibéis. Os decibéis são uma unidade de medida criada para deixar mais palpável a intensidade, porque a intensidade ela é medida, como eu disse anteriormente, em watts por metro quadrado. E essa intensidade por watts metro quadrado não é muito observável, não é muito concreto para pessoas que não possuem um conhecimento em física e até para as pessoas que possuem conhecimento em física. Então, para nós descobrirmos como uma intensidade se comporta, nós utilizamos o quê? Partindo do princípio que a intensidade necessária para nós conseguirmos captar um som é de 10 elevado a menos 12, nós iremos pegar a intensidade de um som propagado e dividir por essa intensidade necessária. Como, por exemplo, se nós tivermos 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 12 watts, que é a intensidade inicial. Utilizando por meio de uma escala logarítmica, será que vai focar? Por meio de uma escala logarítmica, nós conseguimos calcular essa intensidade. Então, nós vamos ter log de base 10
log de 10 elevado a menos 8 sobre 10 elevado a menos 12 na base 10, e isso dá log de 10 elevado a 4, utilizando algumas propriedades do logaritmo, que não é nenhum assunto dessa aula. Nós conseguimos calcular a intensidade em decibéis, que essa intensidade de 10 a menos 8, ela é referente a 40 decibéis. E os decibéis, eles são organizados em faixas. E então, essa faixa vai desde 10 a decibéis a 240 decibéis, se não me falha a memória, se eu não estou enganado. 240 decibéis a 200, vou considerar 200. Elas vão de 10 a 200 decibéis. E essa faixa de decibéis, ela é importante para nós entendermos como a capacidade auditiva e a variação desses decibéis vão influenciar na nossa percepção e no quanto o nosso tímpano aguenta. Quando nós estamos na faixa de 10 decibéis, nós estamos na faixa de menor percepção do som. Ou seja, é a menor... Perdão, eu acho que eu posso estar enganado nisso. Então, eu irei passar para 40 decibéis. 40 decibéis, ela vai ser a faixa onde pessoas estão conversando, numa conversa normal. Essa é a faixa de intensidade sonora, onde essas pessoas que estão conversando vão fazer com que essa intensidade sonora seja de 40 decibéis. Passando para 90 decibéis, é um ambiente barulhento, onde se torna um pouco mais desconfortável para nós estarmos. Passando para um nível de 100 a 200 decibéis, já é um nível perigoso para o nosso aparato auditivo, já que essa intensidade é tão forte que pode causar prejuízos permanentes ao nosso tímpano. Sabendo disso, nós podemos partir para os fenômenos aplicados da acústica, ou seja, os fenômenos ondulatórios aplicados na acústica. Esses fenômenos são a reflexão, a refração, difração e ressonância, que será tratada num RAD posterior. A reflexão, ela vai ter 3 variações, que é o eco, o reforço e a reverberação. A reflexão, como nós já sabemos, como já foi consolidado por meio dos conhecimentos ondulatórios, dos fenômenos ondulatórios, a reflexão vai ser a onda sonora sendo refletida por esse meio. E como é que isso vai se aplicar nos fenômenos acústicos? Vai se aplicar de 3 formas, como eu disse anteriormente: eco, reforço e reverberação. Antes de eu tratar sobre como a reflexão e os outros fenômenos ondulatórios, outros fenômenos acústicos acontecem, se comportam, é muito importante eu salientar para vocês que o nosso aparato auditivo, ele possui um intervalo de latência. Por quê? Para quê? Por qual motivo? Esse aparato de latência foi um mecanismo evolutivo que nós, seres humanos, desenvolvemos para que a nossa mente não se sobrecarregue, não tenha uma carga energética que sobrecarregue o nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro, ele é um órgão que está submetido a sucessivos impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles também estão relacionados à nossa capacidade auditiva. Então, quando nós falamos ou quando nós absorvemos muitas ondas sonoras, é óbvio que essas ondas sonoras, elas são refletidas para o meio. Quando elas são refletidas pelo meio, essas ondas, elas voltam para a gente. E o nosso aparato auditivo, ele decodifica de novo.
Porém, quando eu tenho um intervalo de latência, que se não me falha a memória, é de 0,1 segundo, o nosso cérebro, o nosso aparato auditivo, ele recebe, obviamente, essa onda sonora, porém ele não codifica ela, porque ele considera que essa onda já foi uma onda que eu já escutei, ou seja, eu escuto uma coisa uma vez e não vou escutar ela novamente. Por quê? Porque ela está dentro desse intervalo de latência. Sobre o eco, ele vai ser um fenômeno que está dentro da reflexão, como eu disse anteriormente. E o eco vai acontecer quando eu tenho uma distância entre o emissor e o receptor. Perdão, quando eu tenho o emissor e a superfície de reflexão, e essa distância ela é suficiente para que o intervalo de latência seja comprometido, ou seja maior do que 0,2. Então, quando eu tenho um intervalo de volta, essa onda se propagando e voltando em um intervalo maior que 0,2, eu consigo ouvir novamente o que foi emitido. E isso fica muito evidente quando a gente tem uma sala vazia, por exemplo. Eu consigo ouvir minha voz novamente, consigo oi, entende? E isso se dá devido a essa distância. E é isso. Ela reflete na superfície e ela volta para nosso aparato auditivo e ele interpreta como se fosse uma nova onda sonora que eu ainda não tinha ouvido. O reforço, por sua vez, vai ser quando essas ondas que foram refletidas, elas estão em fases muito parecidas, intervalos muito parecidos. E com esses intervalos parecidos, e por essas ondas estarem em fase, elas irão ocorrer o fenômeno da interferência. Ou seja, vai acontecer uma interferência construtiva. Por quê? Porque essas ondas, por estarem no mesmo período, ou seja, elas estarem em sobreposição, elas irão aumentar a sua amplitude, fazendo com que a minha percepção sobre essa onda seja maior. E isso também está ligado àquela explicação que eu dei sobre eu fazer isso para aumentar a percepção da intensidade sonora. O próximo fenômeno acústico é a reverberação. A reverberação, ela vai ser um fenômeno que vai acontecer. Como eu posso explicar? Sabe quando a gente está passando por um túnel e tem uma moto de alta cilindrada ou até uma moto normal de baixa cilindrada e ela passa fazendo um barulho muito alto, mas isso é muito perceptível também em motos de alta cilindrada, que ela aí faz um barulho muito alto nesse túnel. Por que isso ocorre? Porque as ondas sonoras que foram refletidas pelas paredes do túnel, elas vão ser repetidas, ou seja, eu tenho uma moto que emitiu ondas aqui, ela está emitindo ondas, as suas ondas sonoras, e ela vai continuar emitindo, e ela vai andar e continuar emitindo. Então essas ondas que foram emitidas bem aqui atrás, elas também continuarão a sua propagação. E quando essa moto ela sai desse túnel, eu ainda consigo escutar o barulho dela dentro do túnel. Por quê? Por causa da repetição das suas ondas sonoras. Bom, pessoal, essa foi a rádio sobre os fenômenos acústicos aplicados. Faltou, sim, a refração e a difração e também a ressonância, porém ela vai ficar para uma próxima rádio. E falando aqui, para finalizar, é muito importante que vocês não considerem essa rádio como totalmente correta, como verdade absoluta, porque eu sou apenas um aluno que está aprendendo sobre o conteúdo. Então é um processo de ensino-aprendizagem que os ambos canais estão
aprendendo, ou seja, eu sou o emissor e você é o receptor, nós dois estamos aprendendo juntos, então eu sou passível a erros. E caso você queira se aprofundar mais em acústica, eu recomendo que você procure outras fontes também. Falou, pessoal!